tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Seguimos aqui no nosso módulo Anatólia, Turquia, conhecendo a história dessa região fantástica. E hoje nós vamos começar a conhecer a história de Constantinopla, que na verdade nasce como Bizâncio. Outra obra que também foi saqueada é a chamada coluna serpentina, ou trípode de Plateias, ou trípode de Delfos. O que que é isso? É uma estrutura, é um monumento votivo. Monumento votivo quer dizer em honra a algo que aconteceu, comemorando algo que aconteceu. E aqui é um monumento que era importante para todo o mundo grego e ficava lá no santuário de Delfos. O que foi feito? Constantino vai lá no santuário de Delfos, pega essa coluna aqui, leva para Constantinopla. Por quê? Para relembrar essa lenda da fundação da antiga Bizâncio, que foi o início da nossa Constantinopla aqui, lembrando aquela história que eles foram até o oráculo de Delfos, perguntar onde que eles deveriam fundar a cidade e tal. Então ele pega esse monumento que era importante para todos os gregos. Por que para todos os gregos? Porque ele estava celebrando, o motivo dele ter sido construído foi para comemorar a vitória dos gregos que se uniram contra os persas. E aqui, quando eu falo que os gregos se uniram, a gente teve a união de Atenas, de Corinto, de Esparta. Os gregos fizeram um movimento unitário de todas as cidades, estados, para vencer os persas. E eles vão conseguir vencer os persas na Batalha de Plateias, que aconteceu em 479 a.C., e para agradecer toda essa vitória que foi fantástica, a partir desse momento aqui é onde a gente vai ter o início do nosso período áureo na Grécia, em Atenas, com a construção de muitos monumentos, como o Partenon, que foi comemoração também em vitória contra os persas, enfim. Então, é um momento extremamente importante para a história dos gregos. Eles fazem esse monumento aqui, que era uma coluna, já vou mostrar a imagem ali, que era o fuste, que é a parte da altura da coluna, eram três serpentes entrelaçadas, assim, com três cabeças de serpente para cima, comemorando, então, essa vitória. Para a gente ter ideia da importância, em 2022 essa coluna fez 2.500 anos, e é um monumento que, claro, a gente não tem ele completo, mas é importantíssimo. Em 2015, lá em Delfos, no Santuário de Delfos, eles fizeram uma cópia como está essa coluna hoje, para lembrar que esse monumento ficava lá. A coluna tem 7,5 metros de altura. Depois, o que eu não falei aqui? Já falei tudo. O que aqui eu coloquei essa imagem aqui, que é uma miniatura otomana de 1582, que mostra a coluna inteira ainda. Na verdade, ela não tem uma parte superior aqui, que a gente tem uma hipótese de como era, que essa parte de cima foi derretida bem lá antes de Cristo. E aqui a gente ainda vê essas três serpentes aqui entrelaçadas com as três cabeças. Quer dizer que, então, no século XVI, o monumento ainda era assim, se ele aparece aqui nessa miniatura. Eu acho muito legal a gente conseguir imaginar como eram esses monumentos, reconstruir essa história, analisando não só o próprio monumento, mas também textos, né? Miniatura é um texto, né? Faz parte de um livro onde aparece a imagem dela ali, e a gente consegue ter ideia de como ela era.
Das serpentes, a cabeça, a gente não tem mais as três cabeças, temos uma parte, um fragmento de uma das cabeças de serpente que está no Museu Arqueológico de Istambul, que nós visitaremos em breve. Aqui eu coloquei para vocês a imagem lá de Delfos, para a gente fazer essa referência. Então, aqui no Santuário de Delfos, onde ficava esse oráculo de Delfos, do deus Apolo, eles fizeram uma cópia da coluna, porque a original está lá em Istambul. Então, aqui é a original que está em Istambul. Vejam que não tem mais a parte superior. Ela está colocada no local onde ficava o hipódromo, lá atrás a gente vê o obelisco de Tutmés III, e aqui a ideia de como ela era, né? Com essas três cobras serpentes aqui entrelaçadas, e lá em cima essa espécie de. Era uma trípode, né? Que é esse tripé aqui, uma mesa de oferendas. Essa parte aqui não existe mais e a gente supõe que fosse dessa forma. Então, esse é o original, e lá em Delfos a gente foi colocada essa cópia para relembrar esse monumento tão importante para os gregos. Deixa eu passar aqui o videozinho para vocês verem ela. Então, aqui a gente tem essa conexão do que era o o início da história de Constantinopla com Bizâncio, e Constantino trazendo esse início da história de Constantinopla para Constantinopla com esse monumento aqui, que é a coluna coluna serpentina, a coluna das três serpentes. Veja.